Tem tempo pra caramba. Uma hierarquia, o fato de não ter uma organicidade vertical não significa que não haja uma doutrina. É isso. As religiões afro-brasileiras são portadoras de uma doutrina. Ela tem doutrinas, ela tem dogmas que nos identificam, né? Um desses dogmas é que todos os elementos existentes, disponíveis, enfim, conhecidos ou não conhecidos no planeta Terra, eles têm um elo de ligação. Materiais e orgânicos ou inorgânicos, eles têm um elo de ligação. Esse elo de ligação, ele pode ser manipulado. Esse elo de ligação, ele pode ser conhecido, ele pode ser dominado, e você pode extrair dele uma força que você coloca a serviço do empoderamento espiritual do sacerdote, e você coloca a serviço da sua própria força como indivíduo e como coletividade. E isso é uma coisa muito bacana, porque às vezes as pessoas dizem qual a importância da natureza, por exemplo. A nossa religião, de certo, é uma das mais antigas em termos de valorizar o meio ambiente. Por quê? Porque nós entendemos que nós estamos circundados por forças que podem se encontrar numa planta, numa pedra, na mata, no mar, no rio, no lago, no encontro do mar com o rio, etc. Bom, ela não tem o código escrito, mas ela tem um código, e ela tem uma característica super interessante, que eu gosto muito de ressaltar. Nossa religião nunca teve a pretensão de ser hegemônica, ela não ataca nenhuma outra religião, ela não faz proselitismo. Você não ouviu falar de uma única emissora de TV, de rádio, um jornal, uma web rádio que seja com abrangência nacional, cuja função fosse granjear adeptos. Ela convive com o calendário gregoriano, ela não se antepõe, não critica, não diz que nenhuma outra religião é falsa, e ela cresce. Isso é uma coisa impressionante, ela cresce, ainda que tenha uma postura, ainda não, a despeito de ter uma postura absolutamente parcimoniosa. Ou seja, a pergunta que sempre me ocorre é: como é que uma religião que nunca teve um projeto hegemônico, que é tão atacada por outras religiões, que já enfrentou o Código Penal, feitiçaria já foi crime com pena de morte no Brasil. A capoeira, que é associada à macumba, foi crime entre 1890 e 1932. Era crime você ser um capoeirista, porque é uma associação entre capoeira e macumba. Bom, como é que essa religião cresce? Como é que ela africaniza o Brasil na língua, na culinária, na forma de encarar e de enfrentar dificuldades e tal? Porque ela é uma representação da vitalidade, do vigor, da pujança, da fulgurância desta coisa que nós chamamos força vital. Há quem diga que o Ocidente tem uma força vital, ou elege uma força vital, que é o capital. Nossa religião acredita que existe uma força vital, um bem essencial, chamado axé. Esse axé é o que te coloca de pé, é o que te fortalece. É uma energia? É uma energia, uma combinação de fatores que resulta numa energia que te impulsiona, que faz com que você coloque para fora e em movimento aquilo que você tem de melhor. A nossa religião não é uma religião que trabalha com a ideia de pecado, ou de punição, ou de, enfim, as pessoas são livres, não é a ideia de livre-arbítrio, as pessoas são livres para fazerem de suas vidas o que elas bem entendem. Agora, quanto maior a sintonia do indivíduo com isso que a gente chama deste elo que liga todas as coisas, quanto mais próximo, quanto mais isso integra o seu dia a dia, e quanto mais ele cultua isso, mais ele se fortalece.
individual e coletivamente. Então, por isso mesmo, nossa religião seja tão atacada. Também porque nossas divindades... Primeiro, eu sempre digo o seguinte, quem já foi numa macumba, eu te convido, você já disse que não foi, já vai sair daqui com um convite para ir numa macumba, tem que ir numa macumba. E quem está te ouvindo também tem que ir também numa macumba. Em várias. Nosso culto parece uma coisa caótica, porque não tem aquela coisa europeia sisuda, insossa, não insossa, mas sisuda, assim, em que o sacerdote está num lugar, num patamar, no altar, num patamar acima dos... Não, a gente canta junto. A gente dança junto. Aliás, há quem usa uma frase que a gente não acredite num Deus que não cante, que não conviva, que não interaja. Então, nossas entidades interagem, conversam, dão consulta, indicam um chá, põem uma vela, enfim... Tem uma cantiga que depois o pai Adriano pode puxar para a gente aqui, que diz: imagina isso em plena escravização. Eu vim para consolar os tristes e para trazer alegria. Então, essa força de colocar o indivíduo ereto, de colocar o indivíduo forte, apesar de todas as adversidades, eu acho que é uma característica muito bonita que nossa religião